A história de Ruth começa no contexto do período dos juízes em Israel, um tempo marcado por instabilidade social e espiritual, um ciclo de apostasia, opressão, clamor e libertação. Esse ciclo se repetiu várias vezes durante o período dos juízes. Nesse período, ocorreu uma grande fome na terra de Israel. Elimeleque e Noemi eram um casal israelita de Belém de Judá. Eles tomaram a difícil decisão de deixar sua terra natal em busca de sustento, junto com seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eles se mudaram para Moabe, uma terra estrangeira que ficava além do Mar Morto, a leste de Judá. Moabe era conhecida por ser uma terra de outro povo, com costumes e deuses diferentes dos israelitas. A migração para lá não era apenas uma jornada física, mas também um desafio cultural e espiritual para Elimeleque e sua família. Eles esperavam encontrar refúgio e provisões. Mas a vida em Moabe trouxe consigo novos desafios e provações. Ruth, uma moabita, encontrou o amor além das fronteiras de sua terra natal ao casar-se com Malom, o filho de Elimeleque. Malque e Noemi, outra moabita, chamada Orfa, casou-se com Quilom, o outro filho do casal. Estes casamentos eram incomuns, pois cruzavam barreiras culturais e religiosas significativas da época. Os moabitas e os israelitas tinham uma longa história de tensões e conflitos, e suas práticas religiosas eram distintas. Enquanto os israelitas adoravam a Deus, os moabitas adoravam divindades como Quemos. A tragédia se abateu sobre Noemi em terras estrangeiras. Elimeleque, seu marido, foi o primeiro a falecer, deixando-a em uma terra desconhecida sem o apoio de seu companheiro de vida. A dor de Noemi se aprofundou ainda mais com a perda subsequente de seus 2 filhos, Malom e Quilom, que também deixaram suas esposas, Ruth e Orfa, viúvas. Essas mortes súbitas deixaram as 3 mulheres em uma situação de extrema vulnerabilidade, especialmente em uma época e cultura onde o sustento e a proteção social dependiam fortemente da presença de figuras masculinas na família. Noemi e suas noras enfrentaram um futuro incerto, marcado pela possibilidade de pobreza e marginalização. Noemi, percebendo a gravidade de sua situação e ouvindo que a fome havia acabado em sua terra natal, decidiu retornar a Belém de Judá. Ela liberou suas noras para que voltassem às casas de seus pais, esperando que elas encontrassem novos maridos e reconstruíssem suas vidas. Em Moabe, Orfa, embora inicialmente relutante, aceitou o conselho de Noemi e despediu-se com lágrimas, retornando à casa de seu povo. Em contraste, a lealdade de Ruth brilhou como um farol de amor e compromisso. Ela se recusou a deixar Noemi sozinha em sua jornada, escolhendo compartilhar o destino incerto de sua sogra. Ruth declarou sua intenção de seguir Noemi com palavras que se tornaram um símbolo de fidelidade inabalável. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa escolha não apenas refletiu o amor e a dedicação de Ruth, mas também sua coragem em abraçar uma nova identidade e fé. A decisão de Ruth de acompanhar Noemi e adotar o povo e o Deus de Israel como seus próprios foi um ato de extraordinária lealdade e força de caráter, que eventualmente a levou a um novo caminho de bênçãos e propósito dentro da história de Israel. Quando Ruth e Noemi chegaram a Belém, a cidade estava efervescente com a colheita da cevada. A pobreza era uma sombra sobre as 2 viúvas que não tinham meios de sustento próprios. Noemi, outrora parte de uma família próspera, agora retornava à sua cidade natal com as mãos vazias, dependente da caridade dos outros. Ruth, apesar de ser estrangeira e estar em uma terra desconhecida, estava determinada a cuidar de Noemi. Ela tomou a iniciativa de trabalhar nos campos, respigando grãos que os ceifeiros haviam deixado para trás. Era um trabalho humilde e cansativo, mas Ruth o fazia com diligência e esperança. Sua determinação era um testemunho de seu caráter resiliente
e de seu compromisso inabalável com Noemi. Com isso, Ruth chamou a atenção não apenas dos habitantes da cidade, mas também de Boaz, um homem de grande influência e bondade que desempenharia um papel crucial na mudança do destino de Ruth e Noemi. Boaz era um homem de grande estima em Belém, conhecido por sua riqueza e posição social. Ele era descendente de Raabe e um israelita, pertencente à tribo de Judá, uma linhagem de destaque e honra. Como proprietário de terras, Boaz era respeitado e tinha a capacidade de influenciar a comunidade ao seu redor. Quando Boaz conheceu Ruth, sua reação foi uma de compaixão e generosidade. Ele notou a dedicação e humildade de Ruth enquanto ela trabalhava nos campos para sustentar a si mesma e a Noemi. Impressionado com o relato de sua lealdade e o sacrifício que ela fez ao deixar sua terra natal para acompanhar Noemi, Boaz garantiu que Ruth fosse bem tratada e protegida em seus campos. Boaz foi além do que a lei exigia, permitindo que Ruth respigasse entre os feixes e não apenas nas bordas do campo. Instruiu seus trabalhadores a deixarem grãos extras para ela. Ele também ofereceu a Ruth água e comida e a encorajou com palavras gentis, reconhecendo sua busca por refúgio sob as asas do Deus de Israel. Boaz também expressou admiração pela lealdade de Ruth a Noemi e pela coragem que ela demonstrou ao deixar sua própria terra e povo para trás. Sua generosidade reflete os valores de bondade e justiça prescritos na lei de Israel, que incentivava a proteção dos mais vulneráveis, incluindo viúvas, órfãos e estrangeiros. A relação entre Ruth e Boaz se desenvolveu de maneira notável e se tornou um exemplo de virtude e respeito mútuo. Ruth, inicialmente uma estrangeira nos campos de Boaz, ganhou sua estima e proteção devido à sua dedicação e caráter. Sua reputação de mulher virtuosa começou a se espalhar pela comunidade de Belém, à medida que as pessoas observavam seu trabalho árduo e lealdade a Noemi. Noemi, percebendo a bondade de Boaz e seu papel potencial como resgatador, formulou um plano cuidadoso para assegurar um futuro estável para Ruth. Ela instruiu Ruth a lavar-se, perfumar-se e vestir suas melhores roupas antes de ir à eira, onde Boaz estaria limpando cevada. A recomendação de Noemi era que Ruth se aproximasse de Boaz após ele ter comido e bebido, em um momento em que estaria mais receptivo e de bom humor. A estratégia de Noemi incluía um gesto simbólico. Ruth deveria se deitar aos pés de Boaz, descobrindo-o, o que era um pedido de proteção e redenção. No meio da noite, quando Boaz acordasse e a encontrasse aos seus pés, Ruth deveria se identificar e pedir que ele a resgatasse, cumprindo assim seu papel como parente próximo e potencial resgatador. Boaz, ao reconhecer a virtude e lealdade de Ruth, elogiou sua bondade e prometeu resolver a situação. Ele revelou que havia um parente mais próximo que tinha o direito de resgatar Ruth antes dele, mas assegurou que resolveria a questão da maneira apropriada. Antes de Ruth partir de volta para Noemi, Boaz presenteou-a com 6 medidas de cevada, um gesto de generosidade e cuidado. Este plano de Noemi reflete a prática do resgate levirato na cultura israelita, onde um parente tinha a obrigação de ajudar um familiar em dificuldade, incluindo o casamento com a viúva de um parente para preservar a linhagem da família. A abordagem de Ruth e Boaz, guiada por Noemi, é um ato de grande significado cultural e um exemplo da providência divina e do tema da redenção, que é central no livro de Ruth. Na manhã seguinte ao encontro na eira, Boaz foi ao portão da cidade, onde os anciãos e outros moradores se reuniam para tratar de assuntos legais. Lá, ele encontrou o parente mais próximo de Elimeleque e explicou a situação, oferecendo-lhe a oportunidade de resgatar as terras de Elimeleque e casar-se com Ruth. O parente, inicialmente interessado na terra, recusou a oferta ao saber que isso incluiria casar-se com Ruth, pois isso poderia complicar sua própria herança. Assim, ele passou seu direito de resgate a Boaz, removendo sua sandália em um gesto simbólico de transferência de direitos, conforme o costume da época. Com a questão legal resolvida e o caminho livre,
Boaz declarou diante dos anciãos e de todos os presentes que ele resgataria a propriedade de Elimeleque e se casaria com Rute. Os anciãos e todos os presentes abençoaram Boaz e Rute, desejando-lhes prosperidade e uma família numerosa. Boaz e Rute se casaram, e a união foi abençoada com um filho, Obed. Este casamento não apenas garantiu a linhagem de Elimeleque, mas também estabeleceu Rute como uma figura importante na genealogia do rei Davi e, por fim, de Jesus Cristo. A história de Rute e Boaz é uma bela narrativa de amor, redenção e a fidelidade de Deus às suas promessas. Noemi, que havia retornado a Belém, amargurada pela perda de seu marido e filhos, agora encontrava consolo e alegria em seu neto Obed, que simbolizava a renovação da vida e a fidelidade de Deus às suas promessas. A comunidade que testemunhou as dificuldades enfrentadas por Noemi e Rute agora compartilhava da alegria dessa nova fase. A história de Rute, Boaz e Noemi é um lembrete poderoso de que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a bondade, a lealdade e o amor podem prevalecer e trazer renovação e alegria. Obed eventualmente se tornaria o pai de Jessé e o avô do rei Davi, inserindo Rute firmemente na linhagem messiânica e na história redentora de Israel. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.